Muito bem, estamos de volta para fazermos a primeira revisão do assunto sobre a crise de 29 e o New Deal. Este assunto vai se desenvolver desde o final da Primeira Guerra Mundial, onde antes era chamada apenas de Grande Guerra, e depois que começou a Segunda, passou a ter a Primeira Guerra e a Segunda Guerra. Então, desde o período do final da Primeira Guerra Mundial até a crise de 29 e o início da saída dessa crise em cima dos Estados Unidos, que foi onde a crise foi desencadeada. Teve origem e que vai, com o passar do tempo, ser resolvida. E esta crise, a partir da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, só vai terminar para os Estados Unidos quando estourar a Segunda Guerra Mundial. Tá certo? Nesta nossa imagem de abertura, nós temos algumas, nesse nosso slide de abertura, algumas imagens. Então nós temos na imagem da esquerda, acima, um carro, uma família americana, e esta propaganda, esta divulgação deste modo de viver, foi antes da crise, onde ele diz assim: este é o modo de viver do americano. A outra imagem em cima já é numa venda de um carro na frente da Bolsa de Nova York. O cidadão vai dizer: esse carro está sendo vendido por $100 porque o dinheiro foi perdido na Bolsa de Valores. E na imagem abaixo tem lá uma propaganda que a gente não consegue ver direito, mas ela está exatamente em cima, fechando, fazendo o contraste de uma fila de pessoas desempregadas para receber alimento. Tá certo? Distribuíam marmitas para as pessoas. Vamos ver como que os Estados Unidos, saindo da Primeira Guerra, totalmente por cima, tá certo? Vai cair nesse abismo. Então aqui, nesta imagem, os melhores padrões de vida do mundo, na parte de cima. E não há nenhuma maneira como a maneira americana de ser. Isto antes da crise, porque imediatamente na frente da fotografia do carro tem naquele momento da fotografia, o novo modo americano de ser. Sem emprego, sem dinheiro, sem alimento, passando necessidade, perdendo tudo que tinha. Vamos prosseguir. Aí, outra imagem, aquela do carro. $100 compram esse carro. Quem está vendendo deve ter perdido tudo na Bolsa de Valores. E a terceira imagem, a fila, aí tem lá, fila para o restaurante. Já indicando que aqui é para ir para receber uma marmita. Muito bem. Nesta situação geral, qual era a situação na década de 20? Vamos ver de 20 aqui, nós vamos ver exatamente aqui o momento de 29, apenas para que a gente registre na cabeça. Então o jornal está dizendo: Wall Street, que é onde tem a Bolsa de Valores, está em pânico, quebra a Bolsa de Valores. Aí nós vemos, explode uma crise econômica muito grave, desemprego, pobreza generalizada, falência de empresas e bancos, falta de rendimento na agricultura, desesperança. Tem um economista famoso que escrevia livros, John Kenneth Galbraith. Ele vai fazer um relato e um trecho do livro dele diz: pessoas passando fome, torturadas pelo medo de virem a passar fome, perda da honra e da respeitabilidade. Todos sofriam um sentimento de desesperança extrema. A impressão é de que nada podia ser feito.
um determinado sociólogo vai dar uma explicação sobre o modo de pensar do protestante. E nos Estados Unidos, a maioria das pessoas eram protestantes, seguidores de Lutero. Então ele vai explicar nesse livro que, segundo a igreja protestante, uma das formas de Deus mostrar as pessoas que foram escolhidas é dando a elas uma situação financeira confortável. A pessoa que tem um sucesso profissional aparenta, demonstra que foi uma das pessoas escolhidas por Deus para ser salva. Ora, quando num momento desse todo mundo perde tudo, ele vai dizer, perde a honra e a respeitabilidade. A pessoa deixou de ser um dos eleitos para ser salvo. Então, cada frase tem um significado, uma interpretação. E então, como é que era a situação dos Estados Unidos e da Europa logo após o término da Primeira Guerra Mundial? Aí nós colocamos aqui a primeira página de um jornal português. Lisboa, segunda-feira, 11 de novembro de 1918. A manchete, a derrota da Alemanha. Chegou finalmente a hora do triunfo. O armistício foi assinado hoje às 5 horas e começa a vigorar às 11 horas. Então, a guerra na Europa acabava. Então, qual era a situação? Respondendo à pergunta, qual era a situação dos Estados Unidos e da Europa imediatamente após o término da Primeira Guerra Mundial? Então, finalizando a guerra, os Estados Unidos vão despontar como uma potência mundial já. Porque antes ele era uma potência regional. Na América, aqui em volta, não se metia com nada fora dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, vai haver a ascensão dos Estados Unidos, um retorno do liberalismo, e os Estados Unidos vai se tornar o país mais rico do mundo. Já do meio para o fim da guerra, os Estados Unidos foram grandes fornecedores de material e alimento para a Europa enfrentar a Alemanha. E na Europa, a Primeira Guerra destruiu a Europa. Onde fosse alvo era bombardeado, era fábrica, era bombardeada, para destruir a capacidade do inimigo de se preparar para manter o desenvolvimento da guerra. Então a Europa precisava importar alimento e mercadoria. De quem? Dos Estados Unidos, que era o único que tinha todas as suas fábricas funcionando a pleno vapor. Então os Estados Unidos saiu da guerra como credor dos países europeus e era fornecedor de mercadoria e de serviço para fora dos Estados Unidos. Maior comprador dos dois artigos, Europa, que estava destruída. Aí no final da Primeira Guerra, o que se deveu um grande aumento da oferta de mão de obra no mercado norte-americano. O mercado americano estava na situação de pleno emprego. Todo mundo empregado, as fábricas funcionavam para fornecer para o período de guerra, mas imediatamente após a guerra, a Europa queria continuar comprando porque as fábricas europeias não estavam funcionando. Tá certo? E o que aconteceu? Que aumentou tanto a quantidade de mão de obra ofertada. Aí a gente tem aqui uma imagem de um navio cheio de gente. Quem era este povo todo viajando? Para onde? Isto aqui era a imagem do navio indo da Europa para a América, com imigrantes. Entraram aproximadamente 25 milhões de imigrantes dos Estados Unidos entre 1865 e 1915.
já durante a guerra. Então, lei da oferta e da procura, que nós vamos falar diversas vezes durante o correr dessa aula. A oferta de mão de obra aumenta, a oferta de mão de obra aumentando, o valor dessa mão de obra cai, porque a oferta é muito maior do que a procura, coisa que aconteceu na Revolução Industrial que vocês viram, que a Europa entrou em crises sociais muito grandes, que levaram diversos pensadores a fazer a pergunta: o que fazer? Morria um operário lá na Revolução Industrial, simplesmente mandava ele ir embora e contratava outro. Fácil substituir. Então, essa oferta grande de mão de obra vai beneficiar as indústrias americanas. Fila na porta da fábrica pedindo emprego. E aí os empresários vão reagir como? Aquela quantidade de gente se oferecendo para trabalhar. Então, além de escolher quem eu quero, eu vou escolher conforme a posição política do futuro empregado. O empregado não podia pensar diferente do patrão. Acabou-se. Ou você é capitalista ou você não vai trabalhar na minha empresa. O que foi que aconteceu? Ocorre disputa entre os operários e as indústrias. Os operários queriam mais direitos para trabalhar naquelas fábricas. E essas manifestações eram resolvidas com o emprego da polícia. Igual como vocês viram lá quando estava no começo daquelas buscas de direitos na Europa. Então, quem era sindicalista? Eu sou o presidente do sindicato, está demitido. E quem fosse anarquista, comunista e socialista, demitido também. Porque como é que eu vou empregar um cara que vai trabalhar contra aquilo que eu defendo, contra aquilo que eu sou, contra o capitalismo? Sou eu que estou dando emprego para ele. É a minha atividade que promove o emprego dele. Se ele não gosta da minha atividade, vá procurar emprego em outro local. Então, demitia. E aí vamos ver. Os anos 20 vão começar períodos de prosperidade nos Estados Unidos. O que se pode, no tocante ao aspecto econômico, afirmar quanto ao ocorrido na década de 20 nos Estados Unidos? Que nós temos uma grande fábrica. O que a gente conclui da pergunta, da imagem, para que a gente se lembre? Então, na década de 20, a produção industrial americana cresce 60%. É muita coisa. Uma média de 6% ao ano, vamos exagerar. Deu mais porque a década de 20 foi até 29, e 29 houve a quebra da Bolsa. Então, em 8 anos ele cresceu 60%. Inovações tecnológicas, muitas. O que era mercado, as inovações tecnológicas, para novos investimentos. Os industriais poderem jogar dinheiro para investir nessas novidades. A energia elétrica vai alterar o modo de vida das pessoas. Geladeira, máquina de lavar, tanto de lavar roupa como de lavar louça, gramofone, que era um toca-disco, que você nem vê mais, aquele que ficava um bocão assim, e a agulha encostada no disco e rodando. Sociedade de consumo, essa expressão, vai começar início de 20 nos Estados Unidos. Um uso intenso da propaganda. Antes, quando vocês iam para uma sessão, quando se ia, vocês não, quando se ia para uma sessão de cinema, e aqui é uma sala de projeção da Atlântida, Luiz Severiano Ribeiro era o dono de todas essas casas de projeção no Brasil inteiro. Antes de começar o filme, passava uma série de filmetes de propaganda.
Então havia um uso intenso de propaganda antes do início das sessões de cinema. Quando ocorre esse crescimento, dessa popularização de tudo, você pegava o telefone, ligava e fazia o pedido daquilo que você queria. Uma moda de alimentos industrializados, que depois voltou grande e fortemente quando se inventa o micro-ondas, em que você descongelava rápido o produto anos mais tarde. Então, no tocante ao aspecto inovação, que foi comentado, quais as grandes novidades apresentadas ao povo norte-americano pela indústria? É que eu coloquei uma imagem de uma geladeira a querosene. Eu tentei ler para poder ver como é que era para explicar para vocês, mas era muito complicado. Existe um sistema de troca de calor, evapora, queima, pressiona, aumenta a pressão, diminui a temperatura. Vamos ver o que é que foi que se inventou tanto. O que se inventou tanto foi isso aqui. Se inventou liquidificador, batedeira, porque como é que se fazia um bolo antes? Você colocava numa vasilha e aí tinha uma pecinha toda enrolada assim no formato de uma mola. Aí você botava o ovo, um pouco de leite e ficava chacoalhando aquela mola em cima da bacia. E aquela massa ia crescendo. Ela fazia esse trabalho manual, fazia o serviço da batedeira. Aquecedor elétrico, chuveiro elétrico, rádio, enceradeira, geladeira e todas as madames queriam a última palavra em eletrodoméstico, porque assim a vida era melhor, muito mais fácil. Para vocês verem como era forte o uso disso, todos esses eletrodomésticos, eu me lembro que teve um tempo que para se encerar a casa, que muita gente nem sabe o que é, você passava um escovão. Uma escova embaixo, pesado, uma peça de ferro em cima, um cabo de vassoura, e era lançado de um lado para o outro para dar brilho no piso que você tinha passado cera. Isso não faz muito tempo, não. E aí vamos ver, esta produção tinha que subir para atender a demanda, porque todo mundo queria. Então o que provocou, qual o motor que provocou a elevação da produtividade na indústria norte-americana? Por que ela conseguiu elevar a sua produção tão rápido? Este cidadão, o nome dele é Frederick Winslow Taylor. Quem for, depois que acabar o colégio e for estudar o curso de administração, vai estudar que o Taylor foi o pai da administração científica, onde ele vai olhar como que é feito um serviço e ele vai dizer qual a melhor maneira de se fazer este serviço. O que ele está fazendo aqui? Ele está sentado com uma prancheta, coletando dados de quanto tempo este operário que está aqui leva para fazer uma atividade. Aí ele vai desmanchar aquele movimento que o operário executa, para reduzir este movimento apenas para os movimentos indispensáveis para a realização do serviço. Aí ele vai ser chamado de administração científica. Então a ideia toda foi do Taylor. Ele era um engenheiro americano, é considerado o pai da administração científica, fez o estudo dos tempos e dos movimentos. E aí ele formulou uma metodologia de trabalho, é assim que tem que fazer, visando aumentar a produtividade. E aí ele dizia que o operário deveria ser especializado em uma ação.
E aí ele deixa de ser aquele artesão lá no início da Revolução Industrial, que pegava o couro e fazia toda a sela do cavalo, para ser um operário especializado. Ele vai fazer apenas uma das partes do serviço daquela sela. Então ninguém mais vai fazer a sela inteira. Cada um vai fazer um pedaço. Um desenha, o outro corta, o outro dobra, o outro coloca aquele couro em cima do forro, bate o prego na madeira e no final a sela estará pronta. Como é que ele fez? Aí vamos lá ver. Taylorismo na prática. Então ele disse como é que tinha que fazer. Cada operário fará apenas uma coisa. Então nós vamos colocar uma esteira ou uma linha de montagem, no caso aqui é a linha de montagem, onde vão fazer exatamente isso que se está dizendo. Esta aqui é uma fábrica de veículos da Ford. O veículo vai andar desmontado no começo. E por cada operário que ele passa, o operário coloca uma peça, um pedaço do veículo no local e aperta os parafusos. No começo, o veículo levava 36 horas para ser montado. Quando ele começou a especializar, o veículo passou a ser montado em 6 ou 8 horas. Então, a mesma quantidade de gente fazendo um veículo muito mais rápido. Isto é, o aumento da produtividade. Mas quem foi que colocou as ideias de Taylor na prática? Esse cidadão aqui, Henry Ford, que ele viveu de 1863 a 1947. Ele fundou a Ford Motor Company. E aí ele vai sistematizar a produção em massa. Ele passa de uma produção artesanal para uma produção em larga escala. Uma esteira rolante e os operários ao longo da esteira. As peças andavam e os operários trabalhavam. Ele fez o invento da linha de montagem. Fez muito não. Lá em 1400 e pouco, na Itália, num daqueles principados, já se fazia linha de montagem para navio. Então, ele aumentando a produtividade, ele faz uma produção maior num tempo menor. Isso reduz o custo da mão de obra, que o operário, em vez de fazer o veículo em 36 horas, vai fazer em 8 horas. O preço cai e fica mais acessível aos consumidores. Então, todo mundo em casa com geladeira, carro, tá certo? Quais eram as condições da economia dos Estados Unidos nos anos 20? Aí, quais problemas existiam que eram latentes e não foram percebidos pelos economistas? Então, naquele tempo, a prosperidade era crescente, mas diversos problemas econômicos estavam sendo formatados, mas ninguém percebia. Você ficava mais empolgado com o crescimento da produção. Então havia uma má distribuição de renda. Havia uma concentração de riqueza nas mãos de poucas pessoas. Proporcionalmente, os trabalhadores recebiam cada vez menos. A oferta de mão de obra era grande, reclamou do salário, vai embora, eu contrato outro. Principalmente os ramos da indústria e do comércio eram controlados por poucas pessoas. Então, problemas que existiam. Aí aqui nós temos duas imagens. Aqui uma família de noite, usando um lampião, possivelmente a querosene, comendo de noite. Esse aqui ainda tem comida no prato, a gente consegue ver. E do lado, nós temos uma família de fazendeiros levando a sua casa embora, tirando os pedaços da casa, para levar a casa para ser montada
em outro local. Tá certo? Então, o que é que vai acontecer? Os trabalhadores do campo e da cidade, vai acontecer o que com eles? As grandes inovações tecnológicas aumentou, devido às teorias de Taylor, o rendimento, a produtividade dos trabalhadores. Houve uma mecanização da agricultura, tratores, plantadeiras, colheitadeiras, e a produção aumentou, cresceu muito. Quando a oferta é grande e a procura é estável, o preço cai. Porque o cidadão não vai conseguir guardar indefinidamente a sua colheita, ele tem que vender. E aí os produtores rurais começaram a ficar com baixos rendimentos. Tá certo? E aí vai começar o que se chama uma febre especulativa. Então, durante essas inovações, a produção aumenta, a oferta de produtos é maior que a capacidade de compra do consumidor. Oferta maior do que a procura, cai o preço. O pátio das montadoras começou a ficar lotado de veículo, o que se chama de crise de superprodução. E aí nós vamos partir para o ponto que vai levar à queda da Bolsa de Valores, a queda da economia dos Estados Unidos. O que é e como funciona uma Bolsa de Valores. Aqui nós temos dois gráficos que demonstram simbolicamente o funcionamento de uma Bolsa de Valores. Em todos os dois, a Bolsa de Valores está aqui subindo. Você vê que o gráfico é ascendente. Muito na esquerda. Ele mostra a seta, mostra os valores das ações. E no da direita, ele vai dizendo as ações há 6 dias e as ações hoje. E aí o preço da ação vai subir ou vai descer. Então, o que é e como funciona uma Bolsa de Valores? Uma Bolsa de Valores é um ambiente, um local, onde nós vamos vender e comprar partes de uma empresa, de qualquer empresa que tenha ação na Bolsa de Valores. A empresa hoje, para ter uma ação na Bolsa de Valores, ela tem que ter uma aprovação. Ela tem que ter seu balanço anual publicado para que todo mundo saiba a situação da empresa. Quanto ela comprou, quanto ela vendeu, quanto ela ganhou. Então, na Bolsa de Nova York, a Bolsa de Nova York não parava de subir. Todas as ações só valorizavam. As pessoas vendiam as coisas que tinham para comprar ações das empresas na Bolsa de Nova York. Ele pegava o que ele tinha e vendia. Pegava o carro, vendia, botava o dinheiro. Pegava a casa, vendia, botava o dinheiro na Bolsa. E as ações subindo. Então, de uma hora para outra, você ganhava muito dinheiro, que a ação não parava de subir, porque todo mundo comprava as ações das empresas. Existia mais valorização, mais aquisição. Todo mundo buscava um enriquecimento rápido. Aí eu pergunto, o somatório de todas as ações de uma empresa era igual ao valor da empresa? Não. Uma boa parte era especulação. Então, as empresas estavam avaliadas em muito mais do que o que elas valiam. O que é que vai acontecer? Uma determinada empresa lá em Londres não vai cumprir suas obrigações. Quando essa notícia chega, todo mundo corre para a Bolsa de Nova York para vender suas ações. Todo mundo corre para vender, ninguém correu para comprar. Todo mundo correu para vender. Quando todo mundo quer vender e ninguém quer comprar, sem comprador, as ações desvalorizam, porque a oferta foi muito maior do que a procura. E a Bolsa de Nova York não aguentou e quebrou. Terminamos aqui a nossa aula de hoje.
E daqui a pouco nós vamos continuar com a próxima aula, que é exatamente o que vai acontecer decorrente desta queda da Bolsa de Nova York. Vamos estudar muito para obtermos a aprovação para o nosso primeiro ano do ensino médio e um bom resultado na nossa AE.